Bom, agora continuando aqui, vamos fazer outra questão de análise de algoritmos recursivos. Bom, vamos determinar o que é o A, o que é o B, o que é a função de N, o que é o C e o que é o D primeiro, né? Ele fala aqui se N for maior que 1. Então, ele vai fazer um para de que vai começar em 0, vai até n menos 1, imprima I, e a função de n sobre 2. O que é cada coisa aqui? Vamos lá. Qual é a quantidade de chamadas recursivas que ocorre aqui? Veja, ele está dizendo que a quantidade de chamadas recursivas que ocorre aqui é apenas uma, né? É evidenciada aqui. Só tem uma chamada recursiva. Então, montando a fórmula, a gente teria que o A seria 1. Qual é a forma que ele... E após a chamada recursiva? O tamanho do problema fica de quanto? Fica de n sobre 2. Ok. E a função interativa existe? Existe. É evidenciada aqui. Um para 0 que vai até n menos 1. Faça. Veja, o custo iterativo disso, de 0 até n menos 1, é n. Só que, se você considerar que a gente está tratando de análise recursiva, a gente só precisa se preocupar com o termo mais dominante. Então, se é n mais 1, n mais 2, n mais 3, n mais 4, a gente vai pegar o O de n, ou se vai ser 700 mil n's ou 2 n's, a gente só tem que se preocupar mais com, gente, que tendendo ao infinito notação O é o que é o importante. Então a gente pegaria apenas n, porque o custo não recursivo é representado por essa parte, que é o que representa uma função de n. E qual seria a base da minha recursão? Bom, vamos ler aqui a condição. É se n for maior que 1. Ah, então a base da minha recursão é quanto? É 1. Porque quando ele chegar em 1, ele já não vai mais fazer recursividade. E essa é a base da recursão. Agora, qual é o custo? Na base recursiva tem algo que é dedicado apenas à base recursiva? Veja, quando ele chegar em 1, ele não vai fazer mais nada. Ele não vai retornar nada, nem nada do tipo. Não existe uma condicional que, por exemplo, na outra questão, ela era, por exemplo, aqui tinha dizendo que se ele chegasse na base recursiva, ele fazia isso. E se não, ele fazia isso. Então, o custo na base recursiva era esse. Só que nessa questão aqui, não tem um se não. Tem apenas o se ainda não chegou na base recursiva, faça isso. Só que não tem nenhuma condição relacionada a justamente ao quê? A base recursiva. Então, quando ele chega na base recursiva, ele não faz mais nada. É por isso que o D é 0. Dito isto, montamos a nossa fórmula. Agora basta responder. Como seria? Bom, primeiro aqui está em função de n. Eu teria que deixar agora, veja, isso para calcular o tempo de execução de n, basta eu calcular o tempo de execução da chamada recursiva com o espaço de problema dela, mais a parte iterativa, mais a parte não recursiva do algoritmo. Então agora eu ia tentar calcular agora o quê? Em função de uma etapa realizada, dada a chamada recursiva e o tamanho do problema agora. Então ficaria em função de n sobre 2 seria igual e causar uma chamada recursiva nesse iria reduzir o problema para quanto? Para n sobre 2 ao quadrado. Por que você não coloca sobre 4? É porque, gente, vai ficar mais difícil de visualizar a progressão, seja geométrica ou aritmétrica que isso vai causar. Sim, sempre vai ter um dos dois. De certa forma, sempre terá, a não ser que os termos se anulem, que é uma coisa que eu mostrei no Merge Sort. Mas vai ter umas questões que vocês vão ver essa questão de se anular. Mas será bem explicado, ok?
E aqui, veja, no outro, a gente teve que ficar multiplicando. Só que como é um vezes um, então veja, se a gente bota um ao quadrado, um elevado a um e um elevado a um, como foi mostrado no exercício anterior, continua sendo um, né? Então não tem necessidade de eu ficar evidenciando o a aqui. Porque no final das contas, a é um e isso não vai mudar. E agora, o custo dessa parte não recursiva, veja, a função de n é n para n. Então, quando for n sobre 2, também será o quê? N sobre 2. E se eu for continuando a formulação, eu ficaria com t de n sobre 2 ao quadrado. Para calcular o tempo de execução disso, estaria em função do tempo de execução da chamada recursiva executada com a forma que foi dividido o tamanho do problema, mais a função de n relacionada ao custo da função de n relacionada a quem? Ao presente momento do n do espaço-problema que n está representando. Então, qual é o macete que eu falei para vocês? O que está aqui, gente, vai estar aqui. É isso que deixa mais intuitivo de trabalhar aqui e fazer a fórmula. Por exemplo, olha, se eu faço assim, tá vendo que eu só repito? É assim que é uma dica para vocês, para ajudar vocês a entenderem o assunto. E como visto previamente, eu ia fazer isso até qual termo? Até o último termo da recursão, para finalmente chegar na recursão. Ou seja, eu ia fazer isso ao t de n sobre 2 elevado a k menos 1, ou seja, o penúltimo termo antes de chegar na recursão, é igual ao custo da recursão mais o custo que está associado ao espaço do penúltimo. Então eu teria, por exemplo, esta formulação. Após esta formulação, eu teria que o t de n sobre 2 elevado a k representa a base recursiva. E foi nos dado que o quê? Que a base recursiva é igual a 1. Então notem que n sobre 2 elevado a k seria igual a 1. E aí se eu passo o 2 elevado a k para cá, eu teria que n igual a 2 elevado a k. E executando a propriedade logarítmica vista nas aulas passadas, eu conseguiria determinar que n é igual a log, onde a base seria este elemento, e k seria o log que eu quero descobrir. Então, n é igual ao log de k na base 2. Após fazer isso, eu montaria a nossa fórmula, pegaria ela aqui, onde o t de n é a mesma coisa. É o a vezes t mais a parte não recursiva. Só que eu posso representar o t de n pelo custo na base recursiva, que seria quanto? A quantidade de chamadas recursivas na base é de quanto? É de 1 elevado a k. Só que 1 elevado a k é 1. Então, 1 multiplicado por quem? Pelo custo pelo custo de operações na base recursiva, que é zero, porque quando chega na base recursiva ele não faz mais nada. Então seria vezes zero. E somaria com quem? Com todos os custos que foram realizados até chegar aonde? Na base recursiva. Então, como você pode ver aqui, o primeiro custo foi de n. Aí depois foi de n sobre 2 elevado a k, elevado a 1. Aí depois n sobre 2 elevado a 2. Depois n sobre 2 elevado a 3. E por último, 2n sobre 2 elevado a k menos 1. Por que k menos 1 e não k? Porque k menos 1 representa o custo até chegar no penúltimo. Ou seja, o custo da recursão já está aqui. Agora, o custo de toda a parte não recursiva vai estar aonde? Da base da recursão vai estar aonde? Vai estar aqui.
E se você perceber, quantos termos tem aqui dentro? Isso se trata de quê, primeiramente? É uma progressão aritmétrica ou é uma progressão geométrica? Bom, se você analisar aqui, você vai ver que são consecutivas divisões por 2. E você vai perceber também que, na verdade, tem k termos. Por quê? Porque se você considerar que esse termo aqui está sendo multiplicado por 2 elevado a zero, por exemplo, você teria do termo zero até o termo k menos 1. E isto representa o quê? De 0 até k menos 1 tem k termos. Então, mais uma vez, nossa progressão geométrica teria os seguintes atributos. Detalhe, tem um jeito mais simples ainda de fazer essa progressão geométrica. Tá vendo que aqui é n? Não tem n para todos, que é sempre apenas n em específico. Eu posso cortar n aqui, deixar o n evidenciado e trocar n por quem? Pela constante que acompanha n, que seria 1. Então, nessa progressão geométrica daqui, por exemplo, eu teria que o primeiro termo dela é 1. Eu teria que a sua razão de um termo para outro, o que acontece? Divisões por 2. Então, está dividindo por 2. E eu teria também que a quantidade de termos é k. Dito isto, eu posso formular o quê? A minha progressão geométrica. Então, eu teria o seguinte detalhe, que mais uma vez, a forma de progressão geométrica é o primeiro termo multiplicado por a razão elevada à quantidade de termos menos 1, tudo isto sobre a razão menos 1. Se você tem dificuldade em entender esta forma, recomendo ver o vídeo relacionado apenas à progressão geométrica. Eu fiz questão de explicar como chega nessa fórmula e por que ela é verdade. Dito isto, vamos substituir os valores? É só fazer o seguinte. O primeiro termo é quem? É 1. A razão é quem? É 1 sobre 2. Ok. Só que é elevado a k, certo? Menos 1. E tudo isso sobre 1 sobre 2 menos 1. O resultado disso dá menos 1 sobre 2, né? Dito isto, vamos fazer as devidas substituições, porque veja, 1 elevado a k, concorda comigo que 1 elevado a qualquer coisa, ele continua sendo 1, então é irrelevante. Porque veja, vamos supor que k fosse infinito. 1 elevado a infinito continua sendo 1, por isso que ele é apenas 1. Agora, 2 elevado a infinito dá uma coisa diferente. Realmente, 2 elevado a infinito, na verdade, daria infinito. E 1 sobre infinito é zero. Só que a gente não está analisando limites, onde o limite tende a infinito. Não. A gente só quer saber uma coisa. Esse 2 elevado a k representa exatamente o quê? Vocês lembram que 2 elevado a k, na verdade, é o mesmo que n? Então, a gente apenas substitui isso aqui por n. Porque a gente quer fazer isso aqui em função de n. Dito isto, basta agora multiplicar isso aqui por dividir isso. Veja, isso está sendo dividido por 1 sobre 2. Ou seja, se está sendo dividido por 1 sobre 2, é o mesmo que multiplicar por menos 2. Logo, eu não entendi esse negócio que você falou. Veja, 1 dividido por 0,5 é o mesmo que isso. Só que 1 dividido por 0,5 é você pegar Veja, o denominador do denominador, ele multiplica o numerador original. Ok? E eu vou dar outro exemplo aqui. Imagine que você tem 1 sobre 2 que está sendo dividido por 1 sobre 4. Como você responderia isso? O denominador do denominador, ele multiplicaria o numerador original. Agora, o numerador
Veja, agora, o numerador, este, que é dominador deste, multiplicaria o denominador deste. É por isso que, por exemplo, isto daqui, na verdade, seria o mesmo que você escrever 0,5 sobre 0,25, que seria o mesmo que você escrever o quê? 4 sobre 2, que daria 2 sobre 1. Isso é verdade? Sim, porque se você faz isso, você chega nessa mesma resposta. Ok? Espero que tenha ficado claro esse conceito matemático. Dito isto, nós teríamos que no final, teria todo esse termo aqui multiplicado por menos 2, multiplicado por 1 sobre n menos 1. Então, fazendo as devidas multiplicações, nós teríamos que menos 2 sobre n com mais 2. Então, esse foi o resultado da nossa progressão geométrica. Agora, notem que eu evidenciei o n, certo? Como eu evidenciei o n, então preciso multiplicar tudo isso daqui por n. Se eu multiplico tudo isso por n, eu vou ter o quê? N com n se corta, então teria apenas menos 2. E n multiplicado por mais 2n, por mais 2, ficaria 2n. Então, essa parte aqui representa todo o custo da parte não recursiva do nosso algoritmo. E agora eu vou somar com o custo à base de recursão, que era o quê? 1 vezes 0, que era 1 elevado a k vezes 0. 1 elevado a k, mesmo que k assumisse o valor de infinito, 1 continuaria a ser 1. Isso multiplicado por 0 seria 0, afinal, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Dito isto, nós teríamos o seguinte, que t de n está para igual a 0 mais 2 mais 2n. E se fosse feita a pergunta, e em notação O, qual seria a ordem de crescimento? Seria O de n. Por quê? Porque n, tendendo ao infinito, é o termo mais predominante. Afinal, se eu coloco que n é 1, 2 mais 2. Mas se eu boto infinito, seria 2 mais 2 vezes infinito, infinito. Infinito vezes 2. Então, isso aqui é de O de n. Você pode colocar por escrito, inclusive, que tendendo ao infinito, o termo mais dominante da equação seria 2n, logo esta função está em função de, em custo, em notação O, ela seria o tempo de execução dela apropriado com respeito a n seria de O de n. Dito isto, vou fazer mais questões.